Aquele que é justo continuará justo, porém o injusto continuará injusto. Este verso remonta ao fechamento da porta da graça, período em que as coisas não mais se alterarão. Ninguém se perde mais, porém ninguém se salva mais também. Os casos já vão ter sido decididos. E aí entra um grande mal-entendido teológico. Muitas pessoas acreditam que quando a porta da graça se fecha, nós ainda continuaremos a desfrutar de expiação do pecado. Porém, só vale lembrar que Jesus não está mais no santuário celestial. Então, como isso pode acontecer? E quando a porta da graça se fecha também, todos já terão que estar selados. Todos vão ter que estar selados. E o livro Vida e Ensinos da irmã White, que é corroborado pelos primeiros escritos na página 71, diz que uma pessoa só vai ser selada quando ela atingir a plenitude do caráter de Cristo. Ou seja, quando ela for participante, como diz Pedro, da natureza divina. E isso precisa acontecer antes do fechamento da porta da graça. Esse assunto nós estudamos em um congresso que se realizou em Cristalina, Goiás, no mês de dezembro de 2017, cujo tema geral foi a reivindicação do caráter de Deus na última geração. Na oportunidade, estudamos amplamente sobre o tema do selamento. O meu nome é Silverino Kiel, sou fundador do IAG. Nessa tarde eu gostaria que nós estudássemos o selamento. Seria importante foi importante termos estudado o que estudamos de manhã, porque nós vamos ver alguns textos do Espírito de Profecia que poderiam ser aceitos ou não mediante a nossa compreensão do que é pecado. Se eu acredito que o pecado é o estado do nosso ser e não uma escolha, seria impossível explicar alguns textos que nós vamos ver hoje relacionados ao selamento, fechamento da porta da graça e a segunda vinda de Cristo. Seria bem difícil coadunar esses textos com esta ideologia doutrinária de que o homem peca a partir do que é e não por escolha. E nessa tarde eu gostaria que nós estudássemos um pouco então sobre o selamento. Vocês sabem para que serve o selamento? Eu acredito que muitos poderiam dizer muitas coisas e poderiam até dizer coisas corretas, mas eu queria que estudássemos o selamento hoje tendo um outro prisma. Então eu volto à pergunta, vocês sabem para que serve o selamento? Eu acredito que todos já ouviram falar no selamento, né? É um assunto conhecido. Vocês sabem para que serve o selamento? Qual é a melhor marca de câmera, Rafael? Qual, na sua opinião, seria a melhor, talvez? Então, a Sony recomenda a qualidade da máquina para o Rafael. A Sony recomenda. Então, o selamento pode ser isso também. Transmitir confiabilidade. Transmitir confiabilidade para quem? Para o universo celestial. Transmitir confiabilidade para o universo. Porque quando o universo olha aqui para baixo, eles veem o quê? Pessoas que transgridem a lei de Deus indiscriminadamente. Então, que garantia que o universo vai ter que estas pessoas não vão fazer o mesmo no céu? Porque Deus vai colocar o seu nome em jogo. Ele vai selar. Ele vai colocar o selo. E toda vez que os anjos olham para um produto que tem o selo do Deus vivo, o que eles vão dizer? Esse é o melhor. Esse é um produto confiável, garantido. Esse, então, pode vir aqui para o céu, porque é um produto confiável. O selo de garantia vai garantir que aquele produto ali é um produto de alta qualidade. Em Apocalipse 7, nós temos o selamento. Olhem aí comigo. Apocalipse 7, verso 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra.
para que nenhum vento sobrasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Verso 2: E vi também subir do lado do sol nascente, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, que fora dado poder para danificar a terra, dizendo: Não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas testas os servos do nosso Deus. Então esses anjos iam selar onde? Na testa. Os servos do nosso Deus. Eles disseram. E viu o número de selados, o próximo verso, e era um número de 144 mil. Então esse remanescente fiel vai receber o selo onde? Na sua testa. Mas não é uma marca visível, diz a irmã White. Que não é uma marca ou um sinal visível, senão trata-se da consolidação da verdade na nossa mente. Então, os 144 mil, segundo esse texto, vai ter o nome do Pai escrito na testa. O nome. Olhem comigo Apocalipse 14 agora. Tendo em mente isso, que eles teriam o nome do Pai na testa. Na verdade, o texto diz que até que hajamos selados, né? Não danifiqueis a terra nem o mar, 7:3, até que hajamos selados na testas os servos do nosso Deus. O texto diz lá, selados na testa. E o capítulo 14 de Apocalipse, verso 1 diz: E olheis, e eis que estava sobre o monte Sião, e com ele, com o cordeiro, 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do Pai. Então, o selo que é colocado na testa dos 144 mil, trata-se de quê? Do nome do Pai. E quando nós vemos na Bíblia escrito o nome do Pai, representa o quê? Nome na Bíblia representa o quê? Em muitas colocações, caráter. Nome representa caráter. Então, quando diz o texto que os 144 mil têm o nome do Pai escrito na testa, é porque eles vão ter o quê? Estabelecido em sua consciência. O caráter de Deus. Olhem aqui comigo, Êxodo capítulo 34. Antes do capítulo 33 de Êxodo, o verso 19 diz: Porque disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, Moisés, e proclamarei o meu nome diante de ti. Capítulo 34, agora, verso 5. E o Senhor desceu numa nuvem e pôs-se ali junto a ele, e o Senhor proclamou o seu nome a Moisés. E aí ele começa a proclamar o seu nome. Passando, pois, o Senhor por Moisés, o Senhor clamou: O Senhor Deus, misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. E ele começa a proclamar o seu nome, porém começa, na verdade, a dizer os atributos do seu caráter. Então, Apocalipse 7, verso 4 diz que os 144 mil seriam selados nas suas testas. Apocalipse 14, verso 1 diz que, na verdade, esse selo é o nome do Pai que estaria escrito na testa dos 144 mil. Êxodo 33 e 34 diz que Deus proclamaria o seu nome a Moisés. E quando ele proclama o seu nome, na verdade, ele começa a mencionar atributos do seu caráter. Então, este selo que será colocado na fronte do remanescente fiel, dos 144 mil, não entrando no mérito se é literal ou simbólico, mas do remanescente fiel, vai ser que a verdade de Deus, os atributos do caráter de Deus, vão ser internalizado e impregnado na consciência dessas pessoas. Eles vão estar perfeitamente refletindo o caráter de Cristo. Olhem só o que diz o livro Primeiros Escritos, na página 71. Diz assim no primeiro parágrafo: Os que hão de receber o selo do Deus vivo, e assim serem protegidos no tempo de angústia, devem refletir perfeitamente a imagem de Jesus. Devem refletir o quê? Senão ele não recebe o quê?
O selo. Gente, o texto é bem contundente e claro. Reprodução perfeita do caráter de Cristo. Senão, não vai ter o selo. Primeiros Escritos, página 71. Senão, não vai ter o selo. Então, o universo hoje sofre mais do que nós. Por quê? Porque eles estão em intensa ansiedade e expectativa. A irmã White diz assim numa das suas meditações matinais: o nosso pequenino planeta tem sido o palco do... Exatamente, de espetáculo para todo o universo. Então, o universo inteiro está acompanhando cada passo nosso. Para quê? Para ver qual qualidade de pessoas Deus vai resgatar daqui para viver com eles no céu. Se Deus pega e fala, eu vou lhe trazer o Silverino, mas eles falam, Senhor, mas você vai trazer o Silverino? Olha quantas arestas ainda existem no caráter dele. Ah, e o Senhor fala, mas eu dou um jeitinho. Não, mas se o Senhor der um jeitinho, manipular os fatos, mas e se no futuro ele voltar atrás? E se ele voltar atrás, nesse seu jeitinho aí, e colocar novamente o céu em perigo? Então o céu não pode ser colocado em risco. Por isso que nós estamos passando aqui por um período de prova. Por um período de prova. Aquele que demonstrar-se fiel, então poderá habitar com os anjos nos céus. Porém, o selamento é a garantia que Deus dá para o universo, que aqueles que ele vai selar não colocará novamente o universo em risco. Então, o selamento é uma garantia para o universo de que aqueles que receberam o selo do Deus vivo não colocará o universo em perigo. Eu quero avançar com vocês nessa linha de raciocínio. Abraão cometeu alguma falha? Uma falha grave ou uma falha amena? Grave. E quem acompanhou essa falha de Abraão? O universo acompanhou. Meus irmãos, uma coisa nós precisamos ter bem vívido na nossa mente. Nós não damos nenhum passo sem que o universo esteja contemplando. A irmã White fala, tem uma citação que ela diz, os anjos contemplam cada circunstância que nós passamos para saber se nós vamos ser vitoriosos ou derrotados. Eles acompanham. Então Abraão cometeu uma falha grave. E o que aconteceu com o universo naquele momento? Passaram a desconfiar do caráter de Abraão. Eles começaram a olhar Abraão com desconfiança. Porém, já no capítulo 17, a falha dele aconteceu no capítulo 16, quando ele tomou Agar por mulher. Mas logo depois ele caiu em si. Tanto que no capítulo 17, verso 1, Deus disse, Abraão, ande em minha presença e ser perfeito. Logo depois, quando o apóstolo Tiago fala que Abraão era amigo de Deus, ele já está reportando-se a esse período que Abraão tivera se voltado da sua fraqueza. E teve fé de que com 100 anos de idade ele teria um filho. Porém, quem não tinha toda esta lucidez de que Abraão agora poderia ser colocado em prova, que não iria falhar? O universo. O universo não tinha essa lucidez. Meus irmãos, os anjos são limitadas criaturas como nós. No que diz respeito à visão de Deus. Um anjo, ele tem muito mais discernimento que nós, porém ele não consegue enxergar como Deus enxerga. Os anjos não podem ler os nossos corações, a não ser alguns que Deus assim permite para registrar pecados, mas os anjos não têm poder para ficar lendo o nosso coração. O universo não tem esse poder de olhar como Deus olha e diante dele tem uma fotocópia do que nós somos. Por isso que existe o quê? Um juízo investigativo. O juízo investigativo é para quem? É para quem? Nós estamos sendo julgados, mas é para quem o juízo investigativo? É para o universo. Quem é que está lá em cima acompanhando e são as testemunhas que estão acompanhando tudo? Os mundos não caídos. Então o juízo investigativo é Deus dando uma satisfação para o universo de por que fulano não foi salvo e por que fulano foi. Os anjos podem olhar, Senhor, mas tal pessoa então não morreu salva?
E aí eles vão avaliar os livros daquela pessoa e Deus vai revelar o porquê que aquela pessoa não foi salva. Isso tem acontecido agora. E outros porquê que Deus salvou, mesmo não tendo, por exemplo, vivido uma luz completa. Por exemplo, Martinho Lutero, que foi um homem tão poderoso, viveu a completa luz? Não, ele nunca se desligou 100% da Igreja Católica, ele ainda tinha conexão com o catolicismo, ele ainda tinha carinho pela Igreja Católica. Então Martinho Lutero ainda tinha carinho pela Igreja Católica, era boêmio, gostava de beber vinho e tocar viola, comia porco e tudo mais, mas nós sabemos que ele morreu salvo. Então os anjos podem pensar, nossa, ele foi prodigioso, aqui um comeu porco e foi perdido, e por que Martinho Lutero não? E aí Deus vai responder essas perguntas. E está respondendo nesse momento, porque o juízo começou desde Adão até chegar aos vivos. Guilherme Miller. Apresentaram um sábado para ele 3 vezes, ele rejeitou as 3 vezes. Porco morreu comendo. Ele nunca abandonou carne de porco. Mas morreu salvo. Tanto que a irmã White fala que tem um anjo guardando a tumba dele que vai recebê-lo no dia que ele sair da sepultura. E os anjos então querem saber por quê. Ok, mas aqui no final... O texto diz, a irmã White diz que aqueles que comem carne não andarão mais com o povo de Deus. E como é que esse que morreu não aceitando o sábado e comendo carne de porco? Todas estas questões estão sendo esclarecidas diante do universo neste momento, no juízo investigativo. Então o juízo investigativo, segundo Daniel 7, diz que miríades de anjos estão acompanhando. Porque Deus está esclarecendo para eles. Deus está esclarecendo, ok? Então os anjos precisam ser assegurados. Não só os anjos, como todo o universo precisa ser assegurado de que Deus só vai colocar o seu selo em um produto que seja extremamente confiável. O universo então olha para Abraão. E Deus também olha, Deus sabe, nesse momento, se eu pedir a Abraão qualquer coisa, ele vai fazer por mim. Mas quem é que não sabe disso? O universo. Então o que Deus faz? Simples, ele faz uma demonstração. Porque Deus olha para o vasto universo e pensa, eles estão desconfiando do caráter de Abraão. E eu vou ter que resolver esse problema. Então, olhem só o texto agora, referente a isso que eu estou falando. Patriarcas e Profetas, páginas 154 e 155. Diz assim, o sacrifício exigido de Abraão não foi somente para o seu próprio bem, nem apenas benefício também para as gerações que se seguiriam, mas também foi para o esclarecimento dos seres destituídos de pecado no céu e também para os outros mundos. Olha que declaração maravilhosa. Então Deus queria esclarecer algo que estava permeando aqui na mente dos mundos não caídos. Dúvidas. A dúvida quanto ao caráter de quem? De Abraão. Olha, Abraão foi tão infiel, Deus deu evidências de que estava conduzindo a vida dele e ele não creu na promessa de Deus. E o universo inteiro ficou desconfiado. Antes desta prova, se Deus falasse assim, para a vasta criação dele e dissesse, eu posso trazer Abraão para o céu? Antes dessa prova, o que vocês acham que o universo iria dizer? Não. Obviamente que eles iriam dizer não, porque o caráter de Abraão até então era duvidoso. Então Deus deveria mostrar para o universo que Abraão não colocaria o universo em perigo. E segue o texto dizendo, Abraão mostrara a falta de fé nas promessas de Deus. Satanás, então, prontamente o acusou perante os anjos de Deus. Acusou Abraão, tá vendo? Esse daí que é o amigo de Deus, o pai da fé. Porque Abraão foi considerado o pai da fé desde o início, quando ele foi chamado lá de Ur dos Caldeus. Esse daí que é o pai da fé. E perante Satanás o acusara perante os anjos e perante Deus de ter deixado de satisfazer as condições do concerto e de ser indigno das bênçãos do concerto. Agora olhem só, Deus desejou então provar a lealdade do seu amado servo perante todo o universo.
Olha que lindo. Então, como eles desconfiaram do caráter de Abraão, Deus desejou fazer o quê? Provar o caráter dele diante de todo o universo. Olha que palavra-chave, para demonstrar que nada menos do que perfeita obediência ele pode aceitar. Então o universo estava em interrogação. Deus sabia que Abraão tinha se arrependido do que tinha feito. Deus sabia que naquele momento, qualquer coisa que ele pedisse, Abraão daria. Mas os anjos não sabiam, Satanás estava lá, ó. Esse daí que é o herdeiro? Esse daí que é o pai da fé? Esse daí que vai vir a linhagem do Messias? Esse aí que está fracassando? Deus então teve que fazer o quê? Reivindicar Abraão diante do universo. Seres celestiais foram as testemunhas daquela cena em que a fé de Abraão, juntamente com a submissão de Isaac, foram provadas. A prova foi ainda mais severa do que a que foi exigida de Abraão. A conformação com a proibição imposta aos nossos primeiros pais não envolvia sofrimento, mas a ordem dada a Abraão exigia o mais angustioso sofrimento. O céu inteiro contemplava com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão. Nossa! Olha só, o céu inteiro passou a fazer o quê quando Deus convidou? Vamos ver, vocês estão desconfiados do caráter de Abraão. Reúnam-se todos. Vamos ver se vocês estão corretos ou não na dúvida de vocês. O céu inteiro contemplava com espanto. Que palavra bonita, né? Eles ficaram espantados quando viram Abraão fazendo aquilo ali. O céu todo se colocou de pé e aplaudiu a fidelidade de Abraão. O céu todo. Naquele momento, se Deus perguntasse, vocês acham que eu posso trazer Abraão para cá? Qual seria a resposta agora? Sim, Abraão jamais colocará o universo em perigo. As acusações de Satanás contra Abraão demonstraram-se falsas. Página 155, essa história é linda e muito instrutiva para o assunto do selamento. Vocês acham que naquele momento Deus poderia ir lá e colocar o seu selo na fronte de Abraão como um produto altamente confiável, de qualidade? Isso é o selamento. Os anjos ficaram plenamente convictos de que aquele homem jamais comprometeria o universo. Por quê? Porque ele estava disposto a sacrificar aquilo que lhe era mais valioso, mesmo sem entender o porquê, se Deus pedisse. Se Deus pedisse. Se Deus falasse, Abraão, pega o machado e corta suas duas penas e os dois braços, vocês acham que ele questionaria? O que ele faria? Ele não ia entender, Senhor, mas eu gosto deles aqui, o Senhor que fez, é tão útil. Mas já que o Senhor está pedindo, não dá um machado. Porque Abraão dizia o quê na sua mente? Mas ele é o filho da promessa. Porém, Hebreus 11 diz assim, 17. Abraão, pela fé, ofereceu Isaque, crendo que aquele que o deu também era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então Abraão chegou à seguinte conclusão: ele vai ser o filho da promessa. Se eu tiver que sacrificar se eu tiver que sacrificá-lo, e eu o amando tanto, Deus vai ressuscitá-lo. Eles caminharam 3 dias, desde a sua casa até o Monte Moriá. Durante 3 dias, Abraão caminhou do seu lado, com um defunto do seu lado, porque a Bíblia diz, pela fé, Abraão ofereceu. O verbo ali, eu pesquisei, é um verbo transitivo direto que denota ação e não intenção. Então, quando o texto diz que Abraão ofereceu pela fé, ele ofereceu. Na sua mente, ele matou Isaque. Ele caminhou com um defunto do seu lado,
Porque quando Deus disse, mata o seu filho, na sua mente ele matou. Tanto que o verso 18 de Hebreus 11, ele diz, daí também em figura, Abraão recebeu Isaque dos mortos ao terceiro dia. Porque eles caminharam 3 dias, durante 3 dias Abraão estava caminhando com seu filho morto. Mas ao terceiro dia, Deus disse o quê? Não estenda a sua mão contra o moço. Abraão ressuscita. Porém, ele sentiu a dor que Deus sentiu, porque durante 3 dias Jesus permaneceu no seio da terra. Assim como Isaque permaneceu durante 3 dias morto para Abraão. Da mesma maneira que Deus recebeu Jesus dos mortos, Abraão recebeu seu filho Isaque dos mortos. Isaque assim se tornando um símbolo de Jesus. E Abraão fez isso por quê? Porque ele tinha fé de que Deus, se fosse necessário, ressuscitaria Isaque dos mortos. E Deus poderia levar Abraão a qualquer momento para o céu, que o universo ia falar, este pode viver aqui, este pode viver aqui. Ele não vai colocar o universo em perigo, jamais. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, relata a história de Paulo e Silas preso em Filipos. Em Filipos. O capítulo 214 do livro Atos dos Apóstolos relata que, por vontade própria, o carcereiro meteu Silas e Paulo no último compartimento e com os pés no cepo. E esta posição em que eles ficavam presos era muito dolorosa, extremamente dolorosa. E o texto diz, esperando assim ouvir à noite os gritos e os urros de pedidos de misericórdia. Essa era a intenção do carcereiro. Diz ali, 215, depois vocês podem ler, 214. Que o carcereiro queria ouvir os gritos e urros de dor e pedidos de clemência. Por isso que ele colocou numa posição muito dolorida. E o texto diz que os pés deles, depois, além de terem sido chicoteados e lacerados a sua carne até o osso, porque eles receberam muitas chicotadas, então lacerou a carne até o osso, os pés inchados, presos ali, mas ao invés de ele ouvir urros e berros de imprecações, o que eles ouviram? Louvores. E a irmã White fala que o carcereiro pensou, nunca ouvi deste lugar louvores, estou acostumado a ouvir gritos e berros. E aí na página 215 diz assim, todo o universo parou para contemplar a cena daqueles 2 homens cantando naquela prisão. Todo o universo. Então, será que Deus estava querendo mostrar alguma coisa para o universo naquele momento? E aí o que acontece? Deus ainda demonstra mais profundamente o caráter de Paulo e Silas, porque um anjo liberta todos os presos, porém nenhum deles escapa. E aí o carcereiro, quando chega à prisão, tenta se matar. E aí Paulo imediatamente intercede, não faças tal, porque todos estão aqui. E aí Paulo, diz o texto, que tomou o carcereiro com amor e carinho. E o carcereiro se lançou aos seus pés e disse, o que devo fazer para ser salvo? E a página 216 do Atos dos Apóstolos diz assim, a severidade com que o carcereiro tratou Silas e Paulo não causou no coração deles nenhum sinal de ressentimento ou amargura. O coração daqueles homens estava repleto do amor de Jesus e não havia nele nenhum espaço para ódio, mesmo contra os seus inimigos. Vocês acham que naquele momento, se Deus pergunta para o universo, eu posso trazer esses 2 homens para viver conosco? Será que eles iriam aceitar ou diriam, não, é melhor não? Depois dessa demonstração, o que vocês acham que o universo diria? Com certeza o universo diria, traga-os já. Faça como você fez com Enoque. Nem espera a morte, não queremos ele aqui. Porque a irmã White tem uma citação linda que diz assim, os anjos gostam muito de ficar perto de pessoas que têm o caráter doce e calmo. Eu acho linda essa citação.
ela diz que os anjos gostam muito de estar perto dessas pessoas. Então, eles ficam ansiosos, traga logo. Já veio Elias e está começando a ficar bom aqui, já está Moisés aqui conosco, e já está Enoque. Traga também Abraão, porque são pessoas que os anjos desejam muito estar próximos. Por quê? Porque eles têm uma experiência mais profunda do que os anjos. Qual? Experimentaram o mal e escolheram ficar com o bem. São singulares. O ser humano é singular. O ser humano é singular, porque ele experimentou de duas águas, água ruim, água boa, e escolheu fazer o que é certo. Então o universo celestial tem uma grande ansiedade em receber a família da Terra. E eles têm muito desejo de saber tudo sobre a nossa experiência. E o selamento é este confirmar de Deus para o universo de que o Túlio, o Enoque e os demais aqui jamais colocarão o universo em risco novamente. O grande conflito na página 218 fala sobre a morte de Luís de Berquim. Vocês já leram, né? A mais alta autoridade literária de Paris. Um homem muito culto. E ele foi sentenciado à morte. E diz ali no capítulo, na página 218, que quando ele estava sendo levado para ser cremado, ele colocou as suas melhores roupas, meias douradas, uma capa de carmesim, pediu que preparasse a sua melhor carruagem e começou a desfilar pelas ruas de Paris como se tivesse para assumir o reino. E aí diz o texto que as pessoas ficavam abismadas. Como pode? Ele revela a luz do céu. E diz o texto, todo o universo contemplava aquela cena. Todo o universo contemplava a cena. Podem olhar lá que está nessa frase. Então, quando vocês virem textos e histórias maravilhosas, notem que Deus sempre vai colocar esse detalhe. Olha, todo o universo estava observando. Será que depois dessa demonstração de Luís de Berquim, que seria cremado, porém ele ignorou totalmente aquilo, é como se ele tivesse indo para o casamento, será que os seres celestiais iriam ter medo de compartilhar com ele o mesmo ambiente? Obviamente que não. Agora, vocês acham que eles seriam seguros em compartilhar o mesmo ambiente de uma pessoa que hoje está firme, orando, estudando, e amanhã já está falando palavrão, amanhã já está deixando as coisas de Deus de lado, semana que vem já está começando novamente, porém à tarde já está indisposto, a troco de nada trata as pessoas com aspereza? Será que eles vão se sentir seguros em habitar com uma pessoa dessa? Obviamente que não. Obviamente que não. E Deus também não é tolo para colocar o seu selo de garantia naquela pessoa. Jamais vai fazer isso. Deus jamais vai fazer isso. A vida toda eu fui agricultor e no Espírito Santo nós mexíamos com muitas verduras. E tinham pessoas que falavam, Silverino, eu vou trazer uma carguinha aqui de quiabo, tem como você colocar com os seus? Eu falava, não, infelizmente não vai ter não. Mas por quê? Eu falava, porque o nosso produto tem garantia, né? Lacre bonitinho, selo. O seu, eu não estou acompanhando lá como é que você está dirigindo a sua lavoura. O quiabo às vezes pode estar pequeno, mas já está duro. Eu falei, eu posso queimar o meu produto. Então eu não tinha coragem de colocar o meu nome na reta nem por um quiabo. Será que Deus vai ter coragem de colocar o nome dele na reta por causa de um ser humano de caráter duvidoso? É claro que não. É claro que não. Se tem um homem e ele é acusado de ter abusado de algumas mulheres e crianças, e aí um dia ele chega na sua casa, um pai que tem filhas, ou filho pequeno, fala, olha, eu já fiz muita coisa errada, fiz isso, mas me arrependi. Tem 6 meses que eu não faço isso mais. Mas eu estou precisando de um lugar para ficar. Será que eu poderia ficar aqui uns 3 meses aqui na sua casa? Qual pai aqui aceitaria? Então por que o universo vai aceitar? Agora, se aquela pessoa portar incontestável
prova de transformação, mesmo pelo tempo, será que aí nós teríamos coragem? Aí eu acredito que sim. Quando eu digo é provas inequívocas mesmo, de que ele não mais faz aquilo. Eu tenho certeza que nós sentiríamos mais seguros. Se existisse uma prova, se existisse para você, pai, uma segurança que nada iria acontecer, eu tenho certeza que vocês poderiam aceitar. Mas se não tivesse essa prova, eu tenho certeza que ninguém aceitaria. O mesmo acontece com o selamento. Os anjos só vão aceitar no sentido de sentirem-se confortáveis em receber no céu quem? Aqueles que tiverem esta prova. Aqueles que tiverem esta prova de que não importa quais sejam as circunstâncias, eles são submissos à lei de Deus. E os anjos dizem então, traga todos para cá. Podem vir morar aqui em cima. Por isso, meus irmãos, que o selo de Deus jamais será colocado na fronte de homens e mulheres de lábios, como diz o texto, impuros. Lábios impuros. É tão singelo isso, né? Lábios impuros. Pessoas que falam de qualquer maneira. Pessoas bocudas, né? Que têm a boca suja. O selo de Deus não é para esses também. O selo de Deus será colocado somente na testa de homens e mulheres que forem santos. Assim como Jesus foi santo. Porque senão o que o universo vai dizer? Opa, por mim esse daí não vem não. Por mim esse daí não vem não. Porque lembra o que aconteceu há tantos mil anos atrás, quando Lúcifer esteve aqui? O estrago que ele fez, e eles não vão aceitar. Então nós vamos agora passar a ver alguns textos extremamente contundentes, que com certeza vão servir de grande auxílio para nós, meus irmãos. Condição para o selamento. Nenhum de nós jamais, olha só essa palavra, eu gosto de me atentar às palavras. Eu acho que eu deveria ter sido professor de português se eu não tivesse sido agricultor a vida inteira. Mas nenhum de nós jamais, uma declaração radical de que é improvável, não vai acontecer. Jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa. Uma nódoa é algo grande, expressivo? É algo pequeno, quase imperceptível. Ou o quê? Ou uma mácula sequer. Ou uma mácula. Agora eu só quero abrir um parênteses. As pessoas dizem que natureza pecaminosa é uma mácula. Ok? Que talvez vocês ainda não se atentaram para isso, mas se atentem, alguém vai acabar dizendo para vocês. Eu ouvi isso semana passada, que a natureza pecaminosa é uma mácula. Se a natureza pecaminosa é uma mácula, quantos então seriam selados? Nenhum. Que maravilha, né? Nenhum. Até o pequenininho já assimilou. Ensina ele aí depois. Nenhum seria selado. Ó, uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos o quê? Remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então vocês começam a entender agora como que nós não podemos ter natureza pecaminosa, sendo esta pecado. Natureza pecaminosa sim temos, mas que ela é pecado não, porque senão nós não receberíamos o quê? O selo de Deus. Não receberíamos o selo de Deus. Vida e Ensinos, página 189. Citação clara. Que estáis fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que se estão unidos com o mundo estão se ajustando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Agora é o tempo de prepararmos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um
homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou de coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Pesquisai as Escrituras por vós mesmos, para que possais compreender a terrível solenidade do tempo presente. Obrigado, meu irmão. Gente, que citação tremenda. Devem ser o que diante de Deus? Cadê a palavrinha que eu... Candidatos, tal, imaculados. Olha, devem ser o quê? O que é uma pessoa imaculada? Que não tem mácula. Agora, outro detalhe. Aqui diz que aquele que recebe o selo de Deus permanecerá sem mácula por toda a eternidade. No momento em que uma pessoa recebe o selo de Deus, ela perde a natureza pecaminosa? Não. Nós só perderemos a natureza pecaminosa na glorificação. Mais uma prova de que natureza pecaminosa não é pecado. Por quê? Porque ainda tendo a natureza pecaminosa, nós não teremos mácula. Não teremos mácula. Seremos o quê? Imaculados diante de Deus. Tá vendo? Candidatos para o céu. Esta qualidade de caráter aqui, vocês acham que vai meter medo nos anjos do céu? Eles vão falar, não, traga o Silverino para cá. Se eu tiver esses maravilhosos aspectos aqui, salientados no meu caráter, eu jamais vou intimidar os anjos. Eles, na verdade, vão querer estar perto de mim também. Vamos outra citação. Olhem só, Lar Adventista, deixa eu só falar a referência da outra. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 216. Gente, e é bom vocês memorizarem essas citações. Não adianta nada o conhecimento que está lá. O conhecimento que está lá é para você falar para os outros. Mas, na verdade, esses textos precisam estar onde? Aqui, ó, na nossa mente. Lar Adventista, página 16. Se vos alienastes e deixastes de ser cristãos bíblicos, convertei-vos, pois o caráter, olhem só, pois o caráter que apresentardes no tempo de graça, interpretem para mim o tempo de graça, agora, até o fechamento da porta da graça, será o mesmo caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Então, o caráter que nós temos hoje será o mesmo, seja ele bom, seja ele mau. Olhem só, os traços de caráter que nutrides na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestáveis no lar e na sociedade. Olhem só essa parte aqui, que entra em choque com tudo aquilo que nós aprendemos a vida inteira. Jesus não muda o caráter em sua vinda. É dito o quê? Que o nosso caráter vai ser transformado quando? Na vinda de Jesus. Não é isso que é ensinado hoje abertamente? Quantos aqui já ouviram isso? Que é na glorificação que transforma o caráter e todas essas coisas. Mas o texto diz o quê? Ó, Jesus não muda o caráter em sua vinda. Isso aqui já seria suficiente para muita coisa, né? Olha só, a obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Então, quando alguém diz assim, meu irmão, luta até onde dá, e o que você não alcançar naquele grande dia, Jesus resolve. Na verdade, isso aí, a pessoa está sendo servida de bandeja para Satanás, porque naquele grande dia ela vai ter uma surpresa. Sabem qual? Que Jesus não vai mudar o seu caráter na sua segunda vinda. A obra de mudança precisa ser feita hoje, agora. Olhem só essa aqui, ó, Conselho sobre Saúde, página 34. Quando Jesus vier, não nos há de purificar de quê? Agora, eu só me pergunto uma coisa. E falo bem francamente, e peço permissão para eu falar com toda a liberdade com vocês. Porque vocês sabem que hoje o que tem sido ensinado é uma coisa totalmente diferente, né? Porque eu acredito que, por mais que nós estejamos desinformados, nós não somos tão inocentes assim. Porque o que eu mais ouço de pessoas que são líderes na causa de Deus é que
Jesus muda o nosso caráter na sua vinda, e não hoje. Que é na segunda vinda que nossos defeitos de caráter vão ser eliminados. Isso é ensinado abertamente, não só nas nossas literaturas, como nas nossas escolas de teologia. O ladrão da cruz tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão. Além do fato de ele já ter visto Jesus antes, porque eles estavam presos. Passaram a madrugada toda juntos lá, eles presos, vendo tudo que estavam fazendo com Jesus. A primeira vez que o ladrão da cruz viu Jesus não foi na cruz. Antes da cruz, momentos antes, no cortejo, tudo. O que o ladrão da cruz estava observando? As pessoas escarnecendo de um lado, falando ele de um falso rabi, do outro lado, pessoas dizendo que ele era o Messias. O ladrão da cruz era judeu. Você acha que ele não era, nunca tinha ouvido falar do Messias? Ele creu que aquele é o verdadeiro Messias. Ele creu. Olha, tudo bem que não tem como dizer quem morre salvo ou perdido quando se converte na iminência da morte, que foi o caso dele. Porém, Deus sabe se a pessoa na iminência da morte teve um encontro verdadeiro com ele ou se foi motivado pela emoção. Nós não podemos definir isso. Mas como era o próprio Cristo ali, Jesus sabia que o arrependimento daquele ladrão na cruz era genuíno. Quando ele disse para aquele homem, não temes nem a Deus, ele estava chamando quem de Deus ali? Jesus. Ele estava chamando Jesus de Deus. Como se Jesus disse que se ele saísse da cruz, ele iria ser fiel. Exatamente. Ele iria ser fiel. Porque ele ainda repreendeu. Você não temes nem a Deus, estando na mesma condição que ele. Então ele reconheceu que aquele moribundo ao seu lado era nada mais, nada menos do que Deus. E por isso ele foi salvo. Então, meus irmãos, hoje é ensinado abertamente que nós não devemos nos preocupar, que Jesus muda os traços do nosso caráter. Nós já vimos aqui umas 3 citações, meus irmãos, que diz que Jesus não vai mudar o nosso caráter na sua vinda, que a obra de transformação precisa ser feita hoje, agora, pois naquele grande dia será tarde demais. Então, quando as pessoas vierem falar isso para vocês, se lembrem desses textos, ó. Quando ele vier, não nos há de purificar de nossos, remover de nós os nossos defeitos que há em nosso caráter, ou curar-nos das fraquezas de nosso temperamento e disposição. Então, nem mesmo o temperamento, aquele que fala, não, eu sou sanguíneo mesmo e comigo é assim, sou sanguíneo. Eu já vi muita gente falar isso. Mas olha só, nem fraqueza de temperamento vai ser mudada, não. São coisas que, pelo poder do Espírito Santo, que está disponível para nós, precisamos alcançar hoje. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, selo-á o quê? Olha que palavra grande e bonita, né? Totalmente antes daquela ocasião. Daquela ocasião, qual ocasião? A volta de Jesus. Esse texto é muito claro, não é? Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda. Nenhuma obra se fará então por eles para lhe tirar os defeitos e dar-lhe um caráter santo. Olha só isso aqui. Que texto, que parte clara, né? Jesus não vai nos dar um caráter santo. Naquela ocasião, o refinador não se ocupará com o processo de purificar para remover-lhe os pecados e a corrupção. Tudo isso deve ser realizado durante o tempo de graça. É agora que essa obra deve ocorrer em nós. Tudo isso deve ser realizado durante o tempo de graça. É agora que essa obra deve ocorrer em nós. Eleva-nos e tira de nós toda a imperfeição do pecado, seja de que natureza for. Então é agora, o momento é hoje, e não depois. Agora é um detalhe simples. Por que não pode ser depois? Por que não pode ser quando Jesus vem? Um detalhe simples. O que é o fechamento da porta da graça? Não tem mais um intercessor. Jesus fez o quê?
saiu do santuário. E aí eu vou confessar os meus pecados para quem? Para quem que eu vou confessar os meus pecados? Vai ter alguém lá no santuário? Não. O fechamento da porta da graça, na verdade, é o abandonar de Jesus do santuário. Então, se ele saiu de lá, não tem ninguém para pleitear pelos meus pecados. Então, quem é que vai fazer expiação pelo meu pecado se não há um sacerdote? Ninguém. Por isso que o texto diz, aquele que é santo, quando a porta da graça se fecha, permanecerá santo. Porém, o que é ímpio, permanecerá ímpio. Não se perde mais ninguém, porém não se salva mais ninguém. Por quê? Porque não tem mais um intercessor. Acabou. Acabou. Olhem só essa citação. A anterior está Conselho sobre Saúde, página 44. Essa aqui está em Nossa Alta Vocação, página 276. Quando Cristo vier, olhem só que citação clara. Nosso corpo vil, será transformado e feito segundo o seu corpo glorioso. O físico, né? Nosso corpo vil. Mas o caráter vil não se tornará santo então. Então, se eu tiver algum pecado no meu caráter, o meu caráter vai se tornar santo? O texto diz que não. A transformação do caráter precisa ocorrer antes da sua vinda. Chega a ser redundante, né? É igual aos outros. Parece até que eu estou lendo os outros anteriores. Nossa natureza precisa ser pura e santa. Importa possuir a mente de Jesus, de modo que ele veja com prazer o quê? Sua imagem refletida em nossa vida. O que é um reflexo? Eu acho que todos nós sabemos o que é um reflexo. Se botem à frente de um espelho que vocês vão ver de forma didática o que é um reflexo. É a sua imagem reproduzida. E o que Jesus quer ver aqui na terra? A sua imagem reproduzida. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo na sua igreja. Somente quando o caráter de Cristo se reproduzir no seu povo, é que ele vem para reclamá-los como seus. Enquanto ele não ver o seu reflexo aqui, o contrário do texto é esse mesmo. Ele não vem. Ele não vem. Ele precisa ver o seu reflexo em nós. Agora vamos essa aqui, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 430. O caráter não pode ser mudado quando Cristo vier. Novamente, Dallas, está vendo? Até parece que é o mesmo texto sendo lido várias vezes, mas é um outro texto, distinto. O caráter não pode ser mudado quando Cristo vier. Bom, aquela hora eu comecei a falar, não concluí. Estão traduzidos em português. Por que esses textos são tão ignorados? Por que se eu disser hoje, em qualquer lugar, que nós não teremos o caráter transformado quando Jesus vier, eu vou ser taxado como perfeccionista? Por quê? Vocês estão vendo os textos aqui. Não são textos montados, não são textos que eu escrevi, são textos que o Senhor escreveu, dizendo que o nosso caráter não se pode mudar quando Cristo vier. Por que quando eu digo isso para o povo do Senhor, o povo do Senhor não aceita? Quando eu digo isso para os líderes do Senhor aqui nessa terra, eles dizem que nós somos perfeccionistas por dizermos isso, sendo que nós estamos simplesmente fazendo o quê? Lendo, só lendo. O caráter de Cristo não pode ser mudado quando Cristo vier. E já lemos essa mesma frase tantas vezes. Nós só estamos lendo. Eu chego à conclusão que isso não é uma questão de compreensão, senão uma questão de aceitação. E para eu aceitar, eu tenho que sair da minha comodidade. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. E aí é que é o problema. Quando você mexe na zona de conforto de uma pessoa, se a pessoa não for uma pessoa consagrada, você está mexendo com marimbondo. Então, quando você chega para uma pessoa e fala, olha, não é bem assim. A vida de pecado é uma vida que Deus não aprova.
Isso de que nós vamos pecar até Jesus voltar e somos verdadeiros pecados ambulantes, isso não é sancionado pelas Escrituras. Isso mexe na zona de conforto das pessoas. Você saber que você precisa fazer sacrifícios, que você precisa fazer mudanças em diferentes aspectos da vida, isso é mexer na zona de conforto. Dizer que aquele que tem pecado, as pragas vão ser derramadas sobre eles, também é mexer na zona de conforto. E as pessoas não gostam de ouvir isso. Olhem aí comigo primeiro, Romanos. Romanos, capítulo 1. Todos estão lá? Romanos 1. Deixem aberto em Romanos 1 e abram Apocalipse 15 também. Verso 18. Porque do céu se manifesta o quê? A ira de Deus contra o pecado. Então, do céu se manifesta o quê? A ira de Deus contra o pecado. O que é a ira de Deus? Apocalipse 15. Todos estão lá? Apocalipse 15, verso 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas taças, pois nelas é consumado a ira de Deus. Então, quando Romanos 1, 18 diz que do céu a ira de Deus vai ser derramada sobre o pecado, o que seria esta ira que vai ser derramada contra o pecado? As pragas. As pragas. A irmã White tem um texto no Desejado que diz assim: aquele que estiver ligado ao pecado tem de ser destruídos quando as pragas caírem. Porque as pragas vão ser direcionadas contra o quê? Contra o pecado. E se eu estou com pecado na minha vida, o que vai acontecer comigo? Vai ser consumido. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, e uma pessoa influente aí, bem conhecida, ele falou: Jesus só vai transformar o nosso caráter na sua vinda, meu irmão. Você está ensinando heresia. Eu falei: então me responda só uma coisa, pastor. Como que eu vou conseguir sobreviver às 7 pragas turbinadas que vão cair do céu se eu tiver pecado? Só me responde isso. Porque na minha Bíblia diz que essas pragas vão ser contra o pecado. Como que com o pecado eu vou conseguir passar por elas? E chegar lá no final delas para ser transformados? É incoerente. Isso não funciona assim. O que as pragas vão fazer com o pecado? Vai destruir. E logo, o que vai acontecer comigo se eu estiver com o pecado? Vou ser destruído junto. Isso é lógico, é racional. Então, nós não devemos nos deixar levar por essas fábulas. Isso são fábulas. Olhem aí comigo Isaías, capítulo 9. Isaías 9. Diz assim o verso 16, Isaías 9, 16. Porque os guias do meu povo são enganadores, e os que por eles se deixam ser guiados serão todos destruídos. E não é o que tem acontecido. As pessoas se permitindo serem embaladas num sono mortal. Diz a profeta do Senhor: vejo que o povo do Senhor está sendo embalado em um sono mortal. Nós não podemos permitir isso acontecer conosco, não, meus irmãos. Está tudo aqui, ó. Olha, está tudo aqui. Ó, tudo revelado aqui, ó. Obreiros Evangélicos, página 303, página 304, diz assim: não confieis a outros o pesquisar das Escrituras para vós. Pois, se a mensagem de Deus tivesse que ser dada pelos líderes, ela nunca chegaria ao povo. Pois muitos dos nossos líderes têm cometido grandes erros. Quem disse isso? Eu? Não. Leiam lá Obreiros Evangélicos, página 303, 304. A irmã White que disse isso. Que nós não devemos confiar em ninguém para estudar as Escrituras para nós. Ah, então eu posso confiar no Silverino. Pior ainda, que eu não sei nem ler direito. Mas vocês podem confiar, sabem quem? Vocês podem confiar aqui, ó, na palavra de Deus. Pois a palavra de Deus não mente, é verdadeira. E está aqui, ó. O caráter não pode ser mudado quando Cristo vier, nem justamente quando o homem está prestes a morrer. A edificação do caráter deve realizar-se nesta vida. Tememos que tarde demais venha o arrependimento
e a alma manchada e condescendente consigo mesma permaneça assim manchada. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, pois se nós postergarmos para amanhã, Jeremias 8:20 vai se cumprir em nossa vida. Findou o verão, passou a cega e nós não fomos salvos. E nós não fomos salvos. Olhem só esse texto, Testemunhos Celestes, volume 2, 167. Todo pensamento, palavra e ato de nossa vida será novamente enfrentado. O que fazemos de nós mesmos no tempo de graça, isso nos acompanhará o quê? Acompanhará por toda a eternidade. Mas espera aí, Jesus não vai mudar alguma coisa? Não, o texto diz que aquilo que fazemos agora vai acompanhar-nos por toda, não vai ter alteração. A morte traz a dissolução do corpo, mas não opera mudança no caráter. Olha que lindo, né? Esse é redondo. A morte traz a dissolução do corpo, mas não opera mudança no caráter. A vinda de Cristo, olha só, meus irmãos, memorizem esse texto. A vinda de Cristo não nos muda o caráter, fixa-o apenas para sempre, além de qualquer mudança. A vinda de Cristo não nos muda o caráter, apenas vai fixá-lo para sempre, além da possibilidade de quê? De qualquer mudança. Apelo novamente para que os membros da igreja, para que sejam cristãos, para que sejam semelhantes. Amém. O texto diz que Jesus vai fazer o que quando ele vem? Vai fixar aquilo que está formado. Não cresce, não diminui, mas simplesmente vai acontecer o quê? Vai ser fixado. O corpo vai ser transformado, mas a essência é isso aqui, acabou. É o que vai permanecer pela eternidade. Não vai ter mudança, não vai ter varinha de condão. Esse negócio de varinha de condão que clica assim, ó, plim, e o bonito fica feio, o ruim fica bom, isso não existe. Agora, além disso, se eu acredito que Jesus transforma o meu caráter na segunda vinda, ele vai transformar o caráter de quem? Por aí começa o problema, né? Ele vai transformar o caráter de quem? Porque a hora que eu chegar lá no céu, a primeira coisa que eu vou falar, Senhor, já que o Senhor transformou o meu caráter, que não era tão bom, por que você não transformou o do meu avô? Ele era até melhor do que eu. Só porque ele era católico? Só porque eu sou adventista, o Senhor transformou o meu e do meu avô você não transformou? E se ele transformou do meu avô, por que não pode ser o do meu vizinho também? E afinal, já que ele vai fazer isso, por que ele não pode transformar o de todo mundo? Ou melhor ainda, por que ele não transformou o de Lúcifer lá no jardim o dia que ele chorou? Exatamente, então por isso que Deus não pode arbitrariamente falar, olha, Severino, eu sei que você tem algumas arestas, mas olha só o que eu vou fazer, plim, pronto. Foi dito aqui um texto que a irmã White diz que se nós fôssemos para o céu com o caráter que temos, causaríamos uma rebelião pior do que a rebelião de Satanás. Então, meus irmãos, eu digo para vocês, esta ideia de que nascemos com natureza pecaminosa e por isso nunca vamos vencer, e só Jesus vai transformar o nosso caráter, é incoerente. Vocês conseguem começar a perceber como é incoerente isso? Se Deus vai transformar o caráter, por que ele vai transformar o caráter só daqueles que fazem parte do adventismo? Isso é predestinação adventista. Por que ele não transforma então dos evangélicos também? Não é predestinação isso? Eu acredito. Não, nesse caso, foi feito. Então, a pergunta é como explicar para uma pessoa que não tem contato com o espírito de profecia ou não conhece, porque Nero, Saul e outros homens ímpios não estão nos céus. Eu explicaria, por exemplo, no caso de Nero, eu usaria a própria Bíblia, porque foi Nero, quando lá no livro de Pedro, fala ali que o rei matava as pessoas e tal, o rei ali é Nero. E foi o próprio Nero também que mandou matar Paulo. No caso de Nero e Saul, a própria Bíblia já fornece evidências. Embora, é claro que no caso de Nero ainda fica um pouco escasso. Mas, por exemplo, Saul, o capítulo 16
de 1 Samuel, se não me falha a memória, verso 16, mas é o capítulo 16, diz que o espírito maligno se apoderou de Saul. Então, por ali eu já mostrava, olha, ele entregou-se à rebelião contra Deus e por isso não foi salvo, porque ele se tornou um rebelde realmente contra Deus. No caso de Nero, eu acho que talvez no caso dele nem seria tão difícil, porque ele é um personagem maléfico, tão conhecido que todos conhecem as atrocidades que Nero cometeu. Eu usaria facilmente a história para falar desses personagens que não estão na Bíblia. Napoleão, por exemplo, que a irmã White fala que ele vai ressuscitar lá na segunda ressurreição para liderar. Eu diria os fatos históricos mesmo dessas pessoas. Eles selaram discípulos. Eles selaram. Exatamente. Através das suas escolhas. Foram homens ímpios que fizeram muita maldade, na verdade, para a humanidade. Mas, meus irmãos, então eu espero que possa ter ficado claro para vocês esse assunto até aqui. Eu não sei se ficou tão claro o suficiente, mas eu fiz o meu melhor, pelo menos. Mas existem muitos outros textos semelhantes a esse. Tem muitos mais textos. Eu não peguei todos, mas eu achei até desnecessário, que chega um momento que fica até redundante, repetitivo. Mas são textos que nós podemos nos apegar, porque eles expressam uma verdade maravilhosa. Nós temos que nos apegar muito mais ao que está escrito. O livro Atos dos Apóstolos, na página 69, diz: mais vale um assim diz o Senhor, do que um assim diz a igreja ou o Estado. É a irmã White que diz isso. Então, nós temos que nos apegar mais aos livros. Outro dia eu vi uma pessoa muito famosa pregando e disse assim: quem foi que disse que Jesus nos chamou para vencer como ele venceu? Aí você lê o Mensagem Escolhida e diz o quê? Jesus nos chama para vencer como ele venceu. E como é que uma pessoa não leu aquilo ali? Não são pessoas tão neófitas. O outro disse: nós não podemos vencer os pecados no pensamento. Se não adulteramos fisicamente, adulteramos em pensamento. E o desejado, na página 123, para vocês memorizarem é fácil, tá? 1, 2, 3. Diz assim: Jesus não consentia nunca com o pecado, não cedia nem só por um pensamento, e o mesmo pode acontecer conosco. Desejado, página 1, 2, 3. E teve uma pessoa que disse que se nós não pecamos em atos, pecamos em pensamentos. Mas o texto diz que nós podemos não pecar também em pensamento. Então nós precisamos nos apegar mais ao que está escrito, ser mais bereanos, porque senão nós vamos aceitar muitas coisas que poderão comprometer a nossa salvação. Todo ser humano, ele é falho. Uma pessoa pode falhar sendo bem intencionada. Eu não estou falando aqui que os pregadores estão pregando heresia, ou isso ou aquilo, mas uma pessoa, ela pode ensinar algo errado, mesmo sem ter intenção de estar ensinando algo errado. Então nós precisamos nos apegar muito mais ao que está escrito, perscrutar as Escrituras. Esse deve ser o nosso objetivo. Ler, estudar, reestudar, memorizar os textos, para nós não sermos enganados. Porque senão nós vamos ser igual ovelhas sendo conduzidas para o abatedouro. Eu acho que isso aí que você falou vale ouro. Porque não adianta nada eu ser um assíduo estudante se eu não sei o que eu estou estudando. A interpretação é a chave de ouro. Olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Amós 3,3 diz assim: poderão andar dois juntos se não tiverem acordo? Interpretem para mim esse texto. Interpretem para mim. Poderão andar dois juntos se não tiverem acordo? Interpretem o texto para mim. Parece fácil, né? Para andarem juntos, os dois têm que estar em um nível de pensamento. Ok, mas isso é uma aplicação, não é uma interpretação. Qual é a interpretação?
Ok? Isso é aplicação. E aí nós vamos chegar à conclusão que 95% do que a gente fala dos textos da Bíblia são aplicação e não interpretação. A interpretação é o quê? É o que primariamente o autor quis transmitir. A aplicação é o quê? É o valor que eu atribuo ao texto, que pode ser certo ou que pode ser errado. Joel capítulo 2 tem um texto que diz assim, se eu não me engano é o verso 2 ou 3, mas é o capítulo 2. Diz assim, naquele dia haverá um povo poderoso desde o seu princípio, uma nação tão poderosa que nunca houve antes nem depois dela haverá. Assim será aquele povo. E tinha um irmão que de vez em quando eu ouvia pregar, e ele falava dos 144 mil e usava aquele texto. E aí um dia eu falei, irmão, você me permite estudar com você o contexto desse versículo? Ele, sim. E aí, em 2 minutos, ele identificou que estava se referindo à nação de Babilônia. Então ele estava fazendo uma aplicação errada. A aplicação que vocês fizeram não é maliciosa, é uma aplicação inocente, boa, própria. A aplicação pode ser feita. É isso que dá vida para as Escrituras. Mas eu posso interpretar um texto do outro? Sim, pode interpretar. Exatamente, mas cada texto ele precisa ser interpretado. Sabem o que o profeta Amós quis dizer em Amós 3,3? Poderão 2 juntos andar se não tiverem acordo? Ele está falando, poderá Samaria, Israel, o reino do norte e Deus andarem juntos? Vocês não falaram uma coisa errada, mas só não era a interpretação. Porque a interpretação, quem seriam os 2 ali? A nação de Israel e Deus. Isso é a interpretação. Então o que você falou faz toda a diferença. Tem muitas pessoas, por exemplo, que vão estudar e constroem plataformas. Só que muitas vezes a pessoa pega textos referentes a outra situação para construir na plataforma dele. E aí chega lá na frente e está vulnerável. Então nós temos que aprender a interpretar as Escrituras. E esse povo quem é? Qual? Joel 2. Babilônia, a nação de Babilônia. O povo poderoso. Sim. Aí logo depois nos outros versos diz assim, eles saquearão as casas, pularão os muros, roubarão. Ali estava se referindo à destruição de Jerusalém em 586. Então, tem que ver o contexto. O contexto. E às vezes tem que ir até em outro livro para poder interpretar. Agora, se você não sabe a interpretação, corre-se o risco de se fazer uma aplicação estilo dizer que os 144 mil é Babilônia, que foi o que o cara fez, né? Então, eu colocaria por ordem primária. Primeira coisa, usando o próprio raciocínio, através de um estudo incansável. Lá em Capitólio eu estudo bastante. Por exemplo, o Hel e a Lulu estão estudando comigo ainda. A primeira coisa que eu peço para eles fazerem é ler o livro 7 vezes, que a gente vai estudar de capa a capa. Primeira coisa, ler o livro. Começa lá, capítulo 1, verso 1, até o final, 7 vezes. Depois que leu 7 vezes, vai ler cada versículo pelo menos 10 vezes. Cada versículo do capítulo. Fez isso, vai definir um tema para o capítulo. Definindo o tema para o capítulo, vai separar o capítulo num esboço de temas. Verso 1 a 3, saudação, 4 a tal tema. Feito tudo isso, você está preparado para a segunda fonte primária, que é o espírito de profecia. Por exemplo, de Gênesis ao livro de Malaquias, você tem o livro Profetas e Reis e Patriarcas e Profetas, que resumidamente vai comentar os 4 livros, os 4 evangelhos, o desejado. O livro Atos dos Apóstolos em diante, o livro Atos. E um apanhado geral deles, o grande conflito, que vai falar um pouco ali do Apocalipse. Fechou. Depois você tem o comentário bíblico, sim, que eu recomendo. Por quê? Porque o comentário bíblico ele não faz apologia de defesa doutrinária. Ele simplesmente pega um texto e diz o que aquele texto quer dizer. Ou, perdão, ele pega uma palavra ou um fragmento e diz o que aquele fragmento quer dizer. Se você já deve ter visto ali, eles não interpretam, esse texto aqui quer dizer isso. Não. Eles desfragmentam o texto todo e falam, essa expressão quer dizer isso, essa expressão quer dizer isso. Então, isso. O comentário bíblico é excelente. Por exemplo, o livro de Isaías e o livro de Hebreus, quem comentou sozinho foi o pastor Andresen, M.L. Andresen, um pastor super conservador. E existiram outros homens, né, Herbert Douglas e outros mais assim, bem conservadores que estiveram envolvidos.
Então eu acredito que pode ter passado alguma coisa, talvez pode ter alguma coisa mal intencionada, talvez não, talvez alguma falha humana, talvez algo mal intencionado, pode ser que sim, que não, mas ainda é um excelente recurso. Porém, antes eu passaria por esse crivo aí, para que se eu vejo alguma coisinha eu penere. Toda a Bíblia é constituída de textos. E todo texto necessita ser interpretado. É interessante que você às vezes pergunta para uma pessoa, o que é que esse texto aqui quer dizer? A pessoa em 30 segundos, ou às vezes até em menos tempo já diz, quer dizer isso? Tá. Aí você pergunta, você já leu esse texto? Não, nunca li não, mas já sabe o que o texto diz. Eu fiz isso com um amigo uma vez, que tudo ele já interpretava assim, já dizia. Falei, fulano, lá um texto de Êxodo, o que esse texto quer dizer? Isso aqui quer dizer isso, isso, isso aí. Falei, você já leu esse texto? Ele, não, nunca li não, mas é isso. Aí eu falei, mas que petulância! Um texto de mais de 3.000 anos, você interpreta em 10 segundos? Se você pega um capítulo de uma literatura de 3.000 anos, chega lá na mão de um arqueólogo renomado e fala, interpreta aqui para mim. Quanto tempo você acha que aquele arqueólogo vai te pedir para te interpretar aquilo ali? Um texto de 3, 4 mil anos. Quanto tempo vocês acham que ele vai pedir? 6 meses, no mínimo, daí para lá. Agora que interessante, né? Nós nem somos arqueólogos e interpretamos em 10 segundos. Um texto de 4, 5 mil anos. Pá! Imagina se fôssemos arqueólogos, hein? Não, nós não podemos fazer isso. O texto necessita ser cultivado, esmiuçado, trabalhado. Você precisa ter o dicionário. Eu só coloco o dicionário no meu lado o tempo inteiro, porque as palavras querem dizer muito. É isso aí, meus irmãos. Meus irmãos, tem tradução que é muito difícil de trabalhar. Sabem, nessa Bíblia aqui eu poderia mostrar muitas coisas que a tradução não é boa. E mesmo erros que foram colocados, mesmo na impressão. Mas tem Bíblias que eu não sei como que elas não escorrem sangue. Tem uma tradução referindo-se à história de Jefté, lá em Juízes capítulo 11, que Jefté falou que iria oferecer a quem saísse da porta da sua casa. Vocês conhecem a história, né? E aí quem saiu? A filha. E aí essa versão e a maioria das outras diz assim, então ele cumpriu o nelo voto que tinha feito. E ela nunca conheceu o homem. Então qual era o voto? Que ela não se casaria. Essa tradução dizia assim, então Jefté cumpriu o nelo o voto que tinha feito. Queimou-a viva sobre um altar. Olha só. Então a tradução da Bíblia é extremamente importante. Extremamente importante. E a ACF, a Trinitariana, eu posso passar para vocês um PowerPoint maravilhoso, colocando todas as versões disponíveis em português, com todos os textos aparentemente problemáticos, num PowerPoint. Coloca um do lado do outro. E a que saiu disparado na frente foi a ACF, a Corrigida Fiel Trinitariana, João Ferreira de Almeida. Saiu disparada na frente essa daqui. Dediquem mais tempo ao estudo, porque todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Nós somos soldados da cruz e nós devemos ser bons naquilo que nós fazemos. Então, para dar razão da nossa fé de forma inteligente, nós temos que fazer igual Filipe. Foi mencionada a história de Filipe. O texto diz, e Filipe perguntou, entendes o que lê? E o eunuco respondeu, não. E o texto diz assim, e Filipe, partindo daquela parte das Escrituras, começou a explicar para ele o Evangelho. Ele não pegou e falou assim, não, espera aqui, quer ver? Eu vou te ensinar, espera aqui. Êxodo, né? Ok, é aqui, vamos... Não, do lugar onde ele estava lendo, você está lendo aqui? Tô, então vamos avançar daqui. Demonstrava que ele tinha o que com as Escrituras? Habilidade, intimidade. Que do lugar que o eunuco já estava lendo, ele já avançou, já doutrinando o eunuco. Olha que habilidade que ele tinha com as Escrituras. Para alcançarmos essa habilidade.